Vou conversar com a Raquel Kobashi Galinatti, delegada de polícia desde 2012. Aliás, é a primeira mulher a ser eleita presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, o Sindipesp, fundado em 1989. Trabalhou como delegada de polícia em delegacias do Departamento de Polícia da Capital, DECAP, formada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduada em Ciências Criminais e mestre em Filosofia pela PUC São Paulo em 2007, pós-graduada pela Academia Nacional da Polícia Federal em Direito de Polícia Judiciária. Tem vasto conhecimento nos crimes de violência contra a mulher, especialmente o feminicídio. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Então, eu quero agradecer pela participação aqui no nosso programa nessa manhã, a doutora Raquel. Bom dia, doutora. Obrigado, hein? Bom dia, eu que agradeço. Doutora, é bem importante esse uso do termo feminicídio, né? Porque quando você fala feminicídio, você já qualifica, né? Hoje, inclusive, tem uma lei que está em vigor desde 2015, que é a Lei 13.104/2015, que qualifica esse crime, né? A violência que tira a vida das mulheres ou que, na verdade, tem uma ação de violência, de menosprezo ou de opressão. A violência doméstica familiar por ser mulher, né? Perfeito. O feminicídio, ele é um crime, é um homicídio praticado contra a mulher pelo fato da mulher ser mulher. Eu não sei se os telespectadores sabem, mas é importante falar que o feminicídio, o termo feminicídio, ele veio na cidade de Juarez, uma cidade de fronteira com os Estados Unidos, no México e Estados Unidos, e lá as mulheres, elas eram assassinadas e expostas em praça pública, e muitas vezes essas mulheres, elas não tinham correlação, não, sentimental, sexual ou amorosa com o agressor. Elas eram mortas por serem mulheres. E então o termo nasceu em Cidade de Juarez. O país já conta com dispositivos para defender essas mulheres, né? Mas o que falta para que as medidas possam de fato ser efetivas na proteção das vítimas? Existe, como eu falei anteriormente, não basta termos políticas pura e tão somente normativas de diplomas legais. Temos que ter políticas públicas, sim, para que possamos dar estrutura para que essa mulher saia do ciclo de violência. Muitas vezes a mulher, ela está inserida num ciclo e não consegue sair também por questões financeiras, por dependência, codependência econômica daquele agressor. Então temos que dar uma estrutura, um respaldo multidisciplinar para que a mulher saia daquele contexto. E um primeiro passo é a informação. Então a imprensa e você agora com o seu programa de rádio, informando a população, os ouvintes, a respeito de que não é normal, não é aceitável a mulher ser vítima de violência, já se cria uma outra visão daquela que é vítima, pois há muito tempo a normalidade imperou no que das vítimas de violência doméstica, e muitas vezes não só a normalidade, algo de que a mulher não tinha nem os direitos de reclamar, então ela tinha sim receber aquela violência quieta e silêncio. É que a Lei Maria da Penha e a regra que criou a figura do feminicídio contribuíram para inibir, né, os efeitos da violência de gênero, né? Não, ela não contribui, eu acho que ela não, na minha opinião, eu não acho que contribui para inibir, mas são meios eficazes para que possa reprimir, porque aquele que pratica o crime, aquele que tem aquele ânimo de ser um criminoso, ele vai praticar aquele crime. Agora, o que nós podemos perceber é que houve agora a certeza do castigo. Se você vai praticar o crime, você vai ser punido pela prática desse crime. Então, houve a certeza do castigo, a implementação das leis. Não que se iniba. Talvez, agora sim, os homens, os agressores, aqueles que praticam crimes, sabem que hoje as leis estão mais rigorosas. Rígidas, né? Porque assim, o principal ganho da lei do feminicídio, que é a Lei 13.104, é justamente tirar do anonimato, tirar da invisibilidade este crime.
O feminicídio, ele teve uma divulgação, ele está sendo comentado, ele está sendo colocado em destaque. Então saiu da invisibilidade crimes que muitas vezes ficavam intramuros, somente no ambiente doméstico, entre duas paredes, entre quatro paredes. Então, além dessa punição ser mais grave, quem pratica o crime, quem tira a vida de uma mulher, ela tem uma pena mais grave, é uma oportunidade também para que a dimensão da violência contra as mulheres seja divulgada e que esse desfecho seja coibido, pois permite assim o aprimoramento do quê? Das políticas públicas, não só, então, das políticas públicas como um todo, e a imprensa faz parte desse papel de política pública de divulgar e de alardear esses crimes contra a mulher. Só lembrando, eu estou conversando com a Raquel Kobashi Galinatti, delegada de polícia desde 2012, primeira mulher a ser eleita presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, fundado em 1989. A violência contra a mulher é uma realidade que afeta, infelizmente, em maior número, as mulheres negras. Por exemplo, enquanto o número de homicídios de mulheres brancas caiu nos últimos anos, o de mulheres negras aumentou, segundo dados do mapa da violência. A que você acha que se deve isso? Talvez a falta de estrutura, a falta de conhecimento, a falta de amparo das mulheres que estão mais carentes, ou as mulheres que estão em situações de maior vulnerabilidade. A situação de que as mulheres estão mais dependentes, codependentes economicamente também daquele agressor. Então, são uma série de fatores que a gente pode mesclar como sociais e econômicos e culturais. Agora, Raquel, ainda existe, infelizmente, né, grande resistência, vamos dizer assim, da mulher em denunciar o seu agressor. É porque ela tem medo, muito medo. Então, não é somente o medo com que inibe a denúncia dessas mulheres. Em pesquisas mundiais, isso não só no Brasil, nós sabemos que somente após a 7ª agressão ou violência, que a mulher toma coragem de denunciar a uma autoridade pública, a uma autoridade, a um órgão público, delegacia de polícia, etc., somente aí que ela toma coragem, mas aí respalda o quê? Também numa codependência emocional. A mulher, quando ela é vítima, ela é agredida por aquele que é um homem, que é uma pessoa importante na sua vida e que faz parte daquele ciclo de núcleo familiar, núcleo de confiança. Então, quando você tira a confiança dessa mulher, você agride essa mulher, o choque, o trauma é muito grande. A mulher, além de ela estar dilacerada fisicamente, desfigurada fisicamente, a violência maior é na sua alma, é na sua autoestima, é na sua autoconfiança. A mulher, ela fica destruída internamente. Então, ela não acredita que aquele cara que ela nutre aquele amor, aquela confiança, aquela pessoa que está ali, vivendo, dormindo e acordando com ela, é capaz de ser agredida de forma tão violenta e brutal essa vítima. Então, passa também psicologicamente por algo que a mulher, ela se vê despida da sua autoconfiança, da sua autoestima. Bom, nós temos aí dois tipos de feminicídio. Bom, pelo menos aqui o que eu li, nós temos o íntimo e o não íntimo, né, Raquel? No íntimo, a mulher, ela tem, como você falou, um namorado, um companheiro, um marido, né, que acaba cometendo o crime. Esse tipo é mais fácil e rápido de identificar, porque geralmente tem testemunha. Agora, tem também o não íntimo, que são homens que, em geral, têm completo desprezo pelas mulheres, algumas até são misóginos mesmo, né? Misoginia, sim. Aí eu quero saber... nem falo de misoginia, eu falo doença mental, né? Falo aqueles que são realmente psicopatas, doentes mentais. Exatamente. Qual é o tipo mais comum, Raquel? O tipo mais comum ainda é a violência doméstica e familiar. Familiar, né? Do Sim, íntimo. Aquele que tem uma convivência familiar, de uma relação íntima, de afeto,
de amor, de sentimento, é aquela relação de homem e mulher. Ou após o término do relacionamento, o homem que não aceita o término de relacionamento, o homem que objetifica, coisifica a mulher, coloca a mulher como sua propriedade. Então, o tipo mais comum de violência ainda hoje é aquela violência em que o homem e a mulher tiveram ou têm algum tipo de relacionamento sentimental, amoroso, sexual. Ô, Raquel, o que os cidadãos, por exemplo, e as cidadãs que nos acompanham agora, os nossos ouvintes que sintonizam a rádio agora e estão acompanhando a nossa entrevista, o que eles podem fazer, de repente, para ajudar a mudar essa realidade de violência? Primeiro, é a educação dos filhos, a educação. Mudar a educação, colocar noções e princípios para que as crianças, tanto os meninos e as meninas, saibam que o ser humano deve ser respeitado independentemente de ser um homem ou ser uma mulher. A igualdade de respeito e necessidade de respeito. Uhum. E saber que, em momento nenhum, aquela vítima, ela é culpada ou ela deu ensejo por aquelas agressões. Uhum. E as agressões iniciam muitas vezes como agressões verbais, morais, até agressões físicas, até culminar na agressão drástica, mais drástica, que é o feminicídio. Então, saber que você não deve ser permissiva, você que é mulher, vítima de violência, não deve ser permissiva por nenhum mínimo tipo de violência. Porque essas violências, geralmente, elas evoluem para chegar nas violências mais graves. Aquela história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, eu acho que aí vai até um determinado momento, né? Porque, eu acho que assim, a pessoa que está presenciando um tipo de briga, né? Nessas brigas em que há a violência, não é uma briga entre marido e mulher, são crimes. Quando há um crime, você não pode se omitir sob pena de omissão de socorro. Então, você tem que sim interferir e tentar impedir aquele crime. É um crime, uma briga entre marido e mulher, né? Brigas, quando há uma violência contra uma mulher, não é uma simples briga entre duas pessoas, é uma violência, é um crime. Normalmente ela grita socorro também. Exato. Né? O que já significa que o nível já está além daquilo que é uma briga, uma discussão de casal que faz parte da vida, né? Exatamente. Né? Então é algo que são práticas criminosas em que as pessoas não podem ficar silêncio nem convencimento. Agora, Raquel, essas mulheres que são agredidas covardemente, depois de um determinado período da vida, elas fazem algum acompanhamento psicológico, e aquelas que fogem de casa muitas vezes e não tem para onde ir, ou às vezes se abrigam na casa da família, como é que deve ser a orientação a essas mulheres vítimas? Existem núcleos de acolhimento à mulher, existem muitos núcleos que atuam em conjunto com as delegacias da mulher. Elas são direcionadas também com a Defensoria e Ministério Público, elas são direcionadas por também algumas ONGs, para que possa dar uma estrutura e um respaldo para que a mulher reinicie a sua vida, agora livre daquele agressor. Olha, para encerrar, Raquel, você é delegada de polícia desde 2012, é a primeira mulher a ser eleita presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, foi fundado em 1989, é isso? Exatamente, esse ano faremos 30 anos, o sindicato fará 30 anos, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. E como que é a atuação do sindicato, Raquel? Nós atuamos principalmente defendendo as prerrogativas dos delegados de polícia do Estado de São Paulo e também exigindo do governo um investimento para a Polícia Judiciária, para que a Polícia Judiciária possa trabalhar de acordo com a sua potencialidade. Pois o descaso hoje do governo em investir em segurança pública reflete diretamente na sociedade. A Polícia Civil é apenas a vítima secundária dessa incompetência em investir em segurança pública. Porque hoje a segurança está numa situação caótica, vivemos no estado mais rico da federação, porém não temos segurança de andarmos tranquilamente em nenhuma região do estado, sem temer ser vítima de algum crime, e isso é reflexo da incompetência do governo em investir
em segurança, pois apesar de termos a polícia, uma das melhores polícias do Brasil, muitas vezes estamos limitados e até mesmo impedidos de trabalhar de acordo com a nossa potencialidade, pois não temos estrutura. O que nós podemos presenciar hoje são delegacias despencando, caindo aos pedaços, são viaturas também decadentes, um déficit que supera 14 mil policiais e quem paga a conta é a sociedade. Então exigimos o tempo todo essa contraprestação e cobramos isso do governo. Muito obrigado, Raquel. Conversei com Raquel Kobashi Galinatti, delegada de polícia desde 2012, mais uma vez repetindo, eleita presidente, a primeira mulher a ser eleita presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, fundado em 1989. Obrigado, Raquel, pela atenção e disponibilidade aqui em conversar com a nossa equipe. Eu que agradeço, um bom dia e um bom dia para os seus ouvintes.